Boa tarde, queridos e amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar a vocês uma rápida palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1 e 2, que diz da seguinte forma: E no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que é que nós aprendemos aqui? A palavra de Deus, ela está dizendo que no começo de todas as coisas, quando Deus criava o mundo, a terra era sem forma, era vazia, e o Espírito de Deus pairava, ele se movia sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo não repousou, o Espírito de Deus não repousou na terra. Por quê? Porque ela estava sem forma e estava vazia. Então Deus, com seu poder, com a sua majestade, agora ele passa por meio da palavra a dar forma ao mundo. Ele diz: haja luz, então houve luz. Ele diz: haja porção seca, e assim houve. Então, por meio da palavra, Deus passa a dar forma ao mundo. Então, nós aprendemos que só pode haver forma se houver palavra. Então, quando você tira a característica cristã principal do meio da igreja, do meio do povo de Deus, que é a palavra, então é impossível que o homem, igreja, venha a ter forma. É impossível que o Espírito de Deus venha repousar sobre a vida deste homem, sobre a vida desta igreja. Por quê? Porque não tem palavra, e o que traz forma é a palavra, certo? Então, Deus começa agora a falar a Moisés, depois de ter trazido a sua palavra, depois de ter trago forma ao mundo por meio da palavra. Agora Deus se achega até Moisés e diz: Moisés, agora faz para mim um tabernáculo, porque eu vou habitar no meio de vocês. Primeiro, Deus trouxe forma por meio da palavra. Depois, Deus chegou a Moisés e disse: faz para mim um tabernáculo, porque agora eu vou habitar, porque agora eu vou repousar no meio de vocês. Agora eu vou estar com vocês, mas depois de ter trago forma por meio da palavra. E nós vemos hoje, a igreja, ela quer que o Espírito Santo esteja no meio dela sem ter palavra, sem ter doutrina, sem ter fundamento bíblico, o que é impossível acontecer. Então, quando você tira a característica principal, crucial da igreja de Deus, a palavra, que é quem traz forma à vida do homem, que é quem traz forma ao corpo, ao coração, ao caráter do homem. Se você tira a palavra, logo você vai ter que inventar fogo estranho. Então você vai ter que pular, você vai ter que rodar, você vai ter que cair no chão. Por quê? Porque não tem palavra. Então você passa agora a inventar fogo estranho simplesmente para dizer que é cheio do Espírito Santo. Qual que é a maior característica de que o Espírito Santo está no meio da igreja? Qual que é a maior característica de que alguém é cheio do Espírito Santo? É quando nas pregações dele, quando nas suas pregações, ele fala de pecado. O que é que nós vemos? Benihim derruba pessoas, mas não fala de pecados. Nós vemos Valdemiro Santiago, só fala em riquezas, mas não fala de pecado. Nós vemos homens como Edir Macedo, que pregam
doutrinas fúteis, prosperidade. Nós vemos essas coisas hoje no meio da igreja, mas nós não vemos pregações sobre o pecado. E qual que é a maior característica de que o Espírito Santo está na vida de alguém? É quando ele testifica de Cristo e quando ele testifica também de pecado. A palavra de Deus diz: quando o Espírito vier, ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da condenação. A outra palavra bíblica vai dizer: quando o Espírito Santo vier, ele testificará de mim. Jesus está dizendo: quando o Espírito vier, o Espírito testificará dele, testificará de Cristo. Jesus está dizendo: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado. Então nós estamos vendo doutrina de prosperidade, nós estamos vendo só pregações sobre riquezas, nós estamos vendo pregações de autoajuda, incentivos ao homem, ao ego do homem, mas nós não estamos vendo os pregadores falando de pecado, nós não estamos vendo os pregadores falando que você tem que se arrepender. Nós não estamos vendo pregadores falando que para você ser salvo você tem que buscar primeiramente o reino de Deus. Nós não estamos vendo os pregadores falando que a maior característica de um salvo é quando ele cumpre o que está escrito no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Essa é a maior característica de um salvo. Por quê? Porque o Sermão do Monte, a palavra, ela revela o caráter de Cristo. Amém?